Vamos falar agora do Mundial Sub-20. Mundial Sub-20 nesse sábado, 4h30 da tarde. Mais de 35 mil ingressos já foram vendidos e a carga vai aumentando com a procura. Começou com carga de 30 mil, agora já passou de 40 mil a carga disponível de ingressos para esse jogo. E existe a expectativa da Conmebol que esse duelo entre Flamengo e Barcelona, 4h30 da tarde no Maracanã, bata o recorde de público da competição do Mundial Sub-20. E o recorde é em 2022. Peñarol e Benfica, na ocasião, foram 40.579 pagantes. Então, Flamengo, Conmebol, todo mundo na expectativa de bater. Vamos, torcida do Flamengo, vamos comparecer. Um importante jogo no Maracanã, ingresso barato, 4h30 da tarde. Você que é do Rio de Janeiro, pega aquela prainha, almoça com a família e depois vai, porque com certeza você vai ver um bom jogo. Vários jogadores que já estiveram no profissional estarão nesse jogo, por exemplo, Matheus Gonçalves, Lohan, o zagueiro João Vitor, o volante Pablo Lúcio, o lateral direito Daniel Salles e o goleiro Léo Nanete. Ele será o goleiro titular. Mudança aí efetuada por Bruno Pivetti para esse jogo. Léo Nanete tem apenas 18 anos. Jogador que o Felipe Luiz gosta bastante, esse goleiro. Inclusive ele esteve presente na pré-temporada no começo do ano, esteve presente no Mundial de Clubes recentemente. Então assim, é um jogador que com uma certa frequência está treinando no time profissional e agora ele vai ser titular nesse importante duelo. E na torcida estará José Boto e Felipe Luiz. O treino do time profissional será pela manhã e na parte da tarde eles estarão no Maracanã acompanhando esse jogo. Lembrando que Felipe Luiz foi o treinador no passado, na conquista em cima do Olympiacos. Ele comandou o time apenas nesse jogo, ele não foi campeão da Libertadores. Teve uma mudança no comando técnico, ele assumiu o Sub-20 e acabou sendo campeão em cima do Olympiacos. E agora, das arquibancadas, ele poderá assistir o time que pode ser campeão em cima do Barcelona. Não, o Lamine Yamal não estará presente no Barcelona. Sei que muita gente fica com essa curiosidade me perguntando. Eu apurei, ele não foi inscrito pelo Barcelona. Mudando de assunto, vamos falar agora de mercado da bola, porque hoje a ESPN soltou: o Flamengo procurou o atacante Brenner da Udinese. O clube e o jogador chegaram a negociar um acordo, mas o negócio acabou não se concretizando. Brenner acertou sua volta a Cincinnati dos Estados Unidos. Ele estava na Udinese por empréstimo e ele pertence ao Cincinnati dos Estados Unidos. Fui apurar essa situação, tanto o Flamengo quanto os empresários do atleta confirmam que teve uma conversa inicial, mas essa conversa foi há quase 3 meses atrás, ou seja, não foi agora. Então, você que torcedor que está lendo essa informação, não pense que o Flamengo está buscando o Brenner para ser o atacante já nessa janela de transferência, porque isso aconteceu 3 meses atrás. E para quem não lembra do Brenner, ele tem 25 anos, começou na categoria de base São Paulo, passou por empréstimo no Fluminense, depois voltou para o São Paulo e em 2021 foi vendido ao Cincinnati e ficou lá até 2023. Teve 2 passagens, 2 temporadas com a camisa da Udinese e agora ele retorna ao Cincinnati dos Estados Unidos. Outro jogador que a torcida do Flamengo está ansiosa aí, pedindo a contratação nas redes sociais, é o Marcos Leonardo, atualmente no Al Hilal. E por que a torcida está pedindo? Porque saiu a notícia lá na Arábia que o Al Hilal não irá escrever Marcos Leonardo para jogar a Liga Saudita. E aí fica esse questionamento: caberia no Flamengo? Olha, de fato ele tem características que eu acho que o Felipe Luiz ia gostar bastante. Mas no Flamengo, o que me relataram foi o seguinte, vou ler exatamente o que a pessoa disse. Não libera, as pessoas inventam tudo, o Inzaghi adora ele. Então, assim, o Inzaghi é atual treinador do Al Hilal. Eu também procurei os representantes do atleta que me falaram que o Inzaghi também gosta muito dele e que eles não têm essa informação que o jogador não será inscrito na Liga Saudita. Lembrando que isso não seria nenhum absurdo, tá? Alguns jogadores estrangeiros, eles apenas descartam. E eles são assim, os árabes são assim. Eles não estão nem aí se investiram muito ou pouco para poder contratar jogador, até porque dinheiro não é problema para esses árabes, a gente sabe muito bem. E para quem não lembra do Marcos Leonardo, cria do Santos, tá?
base do Santos, se destacou com a camisa do Santos em 2023. Em 2023 a temporada 2023-2024 ele foi comprado pelo Benfica, fez poucos jogos no Benfica, 24 jogos apenas, 8 gols, e depois ele foi comprado pelo Al Hilal, clube que ele defendeu na última temporada. Em 43 partidas, fez 29 gols e deu 3 assistências. Eu particularmente gosto muito do Marcos Leonardo, inclusive ele é bem jovem, tá? 22 anos. Ainda teria um potencial de revenda futura aí. Muitas páginas que cobram o dia a dia do Vasco noticiando que o Vasco pode tentar a contratação de Vinha, lateral esquerdo do Flamengo, que não vem sendo utilizado, já pensando numa saída do Lucas Piton, atual titular da posição lá no Vasco da Gama. Gente, nenhuma verdade nisso, nenhuma possibilidade disso acontecer caso o Vasco tente a contratação. O Vinha não quer sair do Flamengo, tá? O Vinha não vai sair do Flamengo nessa janela, o Flamengo não quer se desfazer do Vinha, muito pelo contrário. Então não tem nenhuma possibilidade disso acontecer nesse momento, beleza? Eu particularmente acharia um absurdo o Flamengo negociar o Vinha nesse momento, porque eu acho ele um baita jogador. É uma recepção calorosa para o seu time, a intenção foi a melhor possível. Mas não acho que isso afetou o jogo, não. Só atrasou o jogo. Só atrasou o jogo. Essa conversa que, não, esfriou a torcida. Gente, o que esfriou a torcida internacional foi o Flamengo. O Flamengo esfriou a torcida. Como esfriou do Atlético no jogo. O Flamengo foi eliminado nos pênaltis, mas o que aconteceu? Dominou totalmente o primeiro tempo, fez 1-0, poderia ter feito 2, e o estádio se acalmou. Foi isso que esfriou o clima no Beira-Rio. Classificação com muita autoridade, né? E se o Flamengo jogar sempre assim na Libertadores, ele vai à final. Nenhum dos três tem time para vencer o Flamengo jogando nesse nível. Nenhum dos três argentinos que estão ali naquela chave do Flamengo. São bem inferiores. Agora, se jogou contra o Central Córdoba, ou se fizer o que fez contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil no Rio, né? Aquela soberba de insistir numa saída com troca de passes dentro da área, correndo sério risco de perder a bola, com o Rony correndo feito um louco ali, né? Pressionando a saída e todas as opções de passe trancadas naquele momento pelo Atlético, e trocar aquele espaço perigoso que surgiu o gol que decretou a vitória atleticana. Se não fizer esse tipo de coisa, jogar sério, compenetrado, competitivo, como foi contra o Internacional nesse 6-1 agregado dos 3 jogos, o Flamengo vai à final. Do ponto de vista do Flamengo, acho que está faltando é ele não perder o gol que perdeu ontem, que perdeu também contra o Mirassol, né? Boas jogadas, entrou cara a cara e não conseguiu finalizar no gol. Ontem bateu no zagueiro, saiu, o outro foi por cima do travessão. Acho que é a única coisa que está destoando. Eu acho que ele não tem sido tão preciso assim nos arremates. Nas assistências continua, deu mais assistência, bateu essa marca aí, tem uma média maior do que essa maioria, não fiz a conta, mas olhando assim, acho que só as médias do Zico, do Pelé, talvez sejam melhores que a dele. Os outros todos têm média inferior ao Arrascaeta, não é só em números absolutos, né? É claro que é um benefício você jogar do lado de jogadores de um alto nível, que aproveitam as chances criadas e fazem os gols, né? Ele no Flamengo jogou sempre ao lado de ótimos jogadores, né? Na primeira linha aí do nível dos jogadores que jogam aqui no país, mas são marcas importantes, e ele está fazendo isso no momento também que tem um contrato que acaba no ano que vem, e daqui a mais ou menos um ano, pouco menos, vai estar rolando a discussão, menos um pouco, né, da renovação dele, em que condições. Tem isso também, né? Ele volta a jogar bem por conta de toda uma preparação que o Flamengo fez para ele nessa temporada, um cuidado especial. Acho também que ele tem se empenhado mais, inclusive em algumas questões, jogo sem bola e tudo mais, mas ele está numa ótima fase. Ele é um jogador que dispensa maiores comentários, né? A questão dele sempre foi física, o maior problema que ele teve, e esse ano ele está indo muito bem. Agora, num jogo importante como a quarta-feira, o que o rubro-negro espera é que ele seja decisivo, né? E aí o que me chama a atenção só, que a única coisa que destoa, é que ele perdeu gols assim que normalmente não perderia, né? Entrar na área com a bola dominada e não conseguir marcar. Acho que esse é o único senão nessa ótima fase. Sobre o De La Cruz, né, que é seu companheiro, o companheiro do Arrascaeta de seleção uruguaia, e aí ele colocou assim: qual a importância do retorno do De La Cruz e do Danilo para a próxima partida? Olha, o De La Cruz é um jogador que eu acho um jogador excelente, eu acho que acrescenta muito. A questão física é conhecida, muita gente fica desmerecendo o cara tecnicamente por conta da questão física, eu acho uma bobagem. E o Danilo, como ele não põe os jogadores jovens para jogar, o Danilo voltar é fundamental, né? Ele ontem até falou e tal, do João Vitor, que não jogou.
Mas ele, quando teve oportunidades em jogos menos desafiadores para colocar os jogadores mais novos para ganharem um pouco mais de minutagem, segurança, jogando dentro do modelo dele, tão comentado, não fez. Aí agora fica mais difícil. Acho que passou um pouco do ponto, né? O fato de serem jovens não significa que não sejam capazes. Só vai saber. Você pode ter um jogador de 35 anos que não vai conseguir executar o que ele quer. O caso do Pablo, que está encostado. Se o Pablo atendesse a demanda do Felipe Luiz, estaria incorporado ao elenco, não tratando separado. Ele teria mais um zagueiro. Experiência não falta ao jogador. A questão do estilo, né? Da forma como joga, das suas características. Se o João Vitor tem as características que ele gosta, ele não usou, então o Danilo passa a ser fundamental. Tem uma dependência. Aliás, é o grande problema que o Flamengo tem hoje, é justamente essa sobrecarga de jogos em cima dos dois zagueiros, os dois Léo. E aí, André, para você também analisar sobre essa pergunta do Ronildo, De La Cruz. O De La Cruz ontem, ele inclusive desabafou na zona mista. Vou dar os créditos aqui ao Rodrigo Lima, onde ele foi perguntado sobre o momento das polêmicas em que ele foi inserido, e ele até deu uma resposta sobre essa circunstância. Então vou pedir para a produção colocar, por gentileza. Eu fiquei com minha família porque saiu que a gente já tinha programado e não por la causa de que você falou agora. A gente já tinha programado isso com o UDM, já estava o fim de semana liberado para ir para o Uruguai a passar com minha família, né? Eu acho que aconteceram muitas coisas que se falaram na qual eu agora não ia falar e chegará um momento quizás fale alguma coisa, mas nada, eu me centro no que tenho que fazer. Tá aí respondido, né? Ele até complementa dizendo que ninguém conhece o corpo dele melhor do que ele, né? E passando um recado, inclusive daquele episódio com o Runco. E provavelmente o Felipe Luiz pode estar ganhando uma opção importante aí para quarta-feira, André. Isso é o mais importante de tudo. Ter a opção. Quando você tem mais jogadores disponíveis, você pode fazer escolha. O Flamengo pode estar prestes a anunciar um reforço de peso nos próximos dias. De acordo com informações do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o clube carioca mantém conversas avançadas com a Betano, sua nova patrocinadora master, para viabilizar a chegada de um jogador de renome internacional. A ideia é que o atleta, além de agregar qualidade dentro de campo, também exerça um papel estratégico fora dele, atuando como garoto propaganda exclusivo da marca no Brasil, algo que ampliaria o alcance da parceria e geraria grande repercussão na mídia esportiva e até mesmo fora dela. Um nome que agrada tanto à diretoria rubro-negra quanto à própria patrocinadora é o de Rodrigo, atacante do Real Madrid. O brasileiro não vive seu melhor momento no clube espanhol e tem perdido espaço sob o comando de Xabi Alonso, o que abre margem para uma possível investida do Flamengo. Para o técnico Felipe Luiz, o estilo de jogo versátil de Rodrigo se encaixaria perfeitamente em seu esquema, já que o atleta pode atuar em diferentes funções do setor ofensivo. O maior obstáculo, no entanto, está nas cifras. O Real Madrid não pretende liberar o jogador facilmente e os valores envolvidos são considerados altos. A primeira movimentação do Flamengo deve ser por um empréstimo, reduzindo os custos imediatos, mas uma proposta de compra também não está descartada caso haja viabilidade financeira. Se concretizada, a negociação não representaria apenas um reforço de peso dentro das quatro linhas, mas também um marco da publicidade para o clube. Rodrigo poderia se tornar o principal rosto da Betano ao lado do Flamengo, unindo estratégia esportiva e comercial em um projeto ambicioso que promete movimentar o mercado do futebol brasileiro. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Rodrigo, será uma boa contratação? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.